Olá, vamos continuar a nossa revisão do ensino médio, nossa aula número 7 de Geografia do Brasil, movimentos migratórios. Os movimentos migratórios, eles são deslocamentos humanos motivados por fatores ou de repulsividade ou de atratividade. Então, para ser mais básico, a pessoa migra, a pessoa abandona o seu lugar de origem, a sua terra natal, buscando melhorar a sua vida, ou buscando sobreviver. Ou seja, tem um fator de repulsividade, uma crise econômica, uma catástrofe, ou de atratividade, né? Um outro país que a economia seja mais forte. Vamos a alguns exemplos? Nós temos, por exemplo, a migração ali no mar Mediterrâneo, as pessoas tentando ir para a Europa. Elas estão tentando ir para a Europa por um fator de repulsividade, que são as guerras que estão havendo ali, por exemplo, as guerras na Síria e em alguns países africanos. E os fatores de atratividade são aquela busca de uma melhoria de vida. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil pessoas que vão para os Estados Unidos para tentar melhorar a vida, né? Tentar um emprego melhor, em dólar, enviar esse dólar para o Brasil, né? E melhorar a sua vida e a vida dos seus parentes. Inclusive, muitos tentam de forma ilegal. Para chegar mais próximo, nós temos a migração de países para o Brasil. Nós temos vários exemplos. Nós temos um exemplo dos venezuelanos, né? Os venezuelanos, eu acredito que é mais uma característica do fator de repulsividade, por causa da grande crise econômica que está assolando o país. Nós temos 200 anos que foi de repulsividade do terremoto lá no país, e também porque o país tem crise econômica dos países mais pobres, não só da América, mas do mundo. E aí, e temos também um que é constante, que ele não nasce a partir de uma grande crise, como uma grande crise econômica ou uma catástrofe, que são os bolivianos, que migram sistematicamente para o Brasil. E trabalham, né, em São Paulo, geralmente em confecções, recebem muito pouco por isso, né, mas porém, como eles recebem em real, e o real vale muito mais do que o dinheiro lá do país deles, então eles acabam, o pouco que ele ganha aqui acaba sendo muito lá, então aí eles acabam trabalhando de forma subemprego aqui no Brasil. E isso é crime, né? Apesar deles estarem legal, a forma como eles são contratados é legal, são grandes problemas que acontecem, né? Mas assim, então dessa questão dos bolivianos, a gente poderia caracterizar muito mais como de atratividade do que de repulsividade. E existem duas formas de caracterizar esses movimentos, né? Quando a pessoa deixa o país, ela está emigrando, ela está deixando o seu país. Quando ela está chegando ao país, ela está imigrando, ela está entrando no país. Então, para lembrar e não ficar aquela dúvida, e agora o que é? É só associar a letra inicial. Emigração lembra externo, está saindo. Imigração, o I, lembra interno, está entrando. Né? Então, você tem que pensar de onde que eu estou falando, né? Do Brasil. Então, por exemplo, os bolivianos, eles são, no Brasil, imigrantes. Eles estão entrando no país. E lá na Bolívia, se for pensar na Bolívia, eles são imigrantes, eles estão dentro do seu país. Então, depende de onde você está falando. Eles são imigrantes ou imigrantes? Depende. De onde eu estou falando? Eu estou do ponto de vista brasileiro ou do ponto de vista boliviano? Se for do ponto de vista brasileiro, eles são imigrantes. Se são do ponto de vista boliviano, eles são imigrantes, eles estão deixando o seu país. Então é fácil, não tem como errar isso. É só associar a primeira letra.
E de externo, de ir embora, e de interno, de estar chegando. Imigração e imigração. Então, nesse ponto aqui, a gente não pode esquecer o que leva à migração: repulsividade ou atratividade. Esse movimento pode ser emigração ou pode ser imigração, de deixar ou de entrar em determinado território. E os principais fatores motivadores das migrações atuais são o que eu falei, esses fatores de repulsividades, que são catástrofes ambientais, né, como foi que eu disse que aconteceu no Haiti, inundações, secas, né, terremotos. Então, né, por exemplo, aqui dessas secas, né, nós temos um exemplo interno. As secas no sertão nordestino são fatores de repulsividade que fazem com que esses nordestinos acabem tentando a vida em outros lugares do país. A pobreza, né? O fator aí ambiental pode levar à pobreza, né? E fatores econômicos, né? Em países onde a economia é bastante instável, a pobreza é sistêmica, então essas pessoas tentam abandonar os seus países e ir para um outro lugar onde elas acreditam que possam melhorar de vida. As guerras, né? O exemplo do caso sírio. E as perseguições étnicas e religiosas. A perseguição étnica e religiosa pode estar ali casada com a guerra, né? Muitas guerras têm motivações étnicas e também religiosa, né? Mas esse tipo de emigração, né? A pessoa abandonar o seu país, a sua terra natal, por questões étnicas e religiosas, talvez seja uma das primeiras formas de pessoa emigrar, né, na história da humanidade. Nesse mapa nós temos aí as migrações internacionais externas. Então ali a gente vê representado muita migração de entrada nos Estados Unidos, né? Vamos analisar pelo menos aqui da América para a Europa. Nos Estados Unidos, muito movimento de entrada de asiáticos, de mexicanos, de povos demais variados aqui da América Central que entram nos Estados Unidos por via México, né? E próprios europeus também migram para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, você tem um movimento de emigração de brasileiros para os Estados Unidos e de imigração de bolivianos destacados ali para o Brasil. Ainda não tínhamos ali o movimento dos venezuelanos, mas que é muito importante. E aí você vê que também os bolivianos, eles emigram também para a Argentina. Nós temos aqui na África um movimento de imigração de povos da África Central para a África do Sul, que é um país que tem um diferencial econômico em relação aos outros países da África. Os países do sul da África, ou subsaariano, que estão ao sul do deserto do Saara, eles têm a característica de ser pobre, né? Então é até caracterizado como a África pobre. E aí, o único país aqui desses aí, que estão ao sul do deserto do Saara, é a África do Sul. Por isso tem esse constante movimento migratório de emigração desses países para a África do Sul, do ponto de vista sul-africano de imigração. Nós temos do norte-africanos para a Europa, do Oriente Médio para a Europa, movimentos de indianos para a Europa e para os Estados Unidos, de alguns países asiáticos aqui para a Austrália, e tem um movimento também ali da Coreia, da China,
para o Japão. E ali está mostrando, né, a setinha está bem na Coreia do Norte. Né? As regiões atrativas são países desenvolvidos, fato, né? Que a pessoa vai buscar uma melhor qualidade de vida e vai para um país desenvolvido. E quais são as regiões desenvolvidas? Que a gente até observou no mapa anterior, eu citei para vocês. Tem movimentos asiáticos para a Austrália, para o Japão, praticamente o mundo todo para a Europa e também para a América anglo-saxônica, mas notadamente para os Estados Unidos. Tanto é que esse movimento, essas emigrações, essas entradas, essas imigrações, né, do ponto de vista dos Estados Unidos, é um fator super importante lá, que é um dos principais fatores que levaram até a eleição do Donald Trump para presidente dos Estados Unidos. Porque vai inchando o país. E aí, por mais que essas pessoas vão fazer, vamos dizer, trabalhos que os norte-americanos, os estadunidenses não realizariam, que são trabalhos manuais, subalternos, né? Existe essa pressão por empregos. E nós estamos tendo essa aula, eu estou gravando essa aula no meio dessa pandemia do coronavírus, vamos lembrar, né, milhares de americanos ficaram desempregados. Então, essa questão aqui vai pesar muito mais a partir de agora. Vai se estrechar muito mais a fronteira, né? Porque um fator de proteger as fronteiras dessas imigrações é exatamente defender os empregos dos cidadãos do seu país. Então, se os Estados Unidos já defendia, já bloqueava essa fronteira, agora vai ser muito mais. Então, atratividade são países ricos, repulsividade são os países pobres ou subdesenvolvidos, que são a América Latina e a África. América Latina e África. Né? Nós vamos ter um movimento muito grande de países da América Latina para esses países desenvolvidos, mas nós vamos ter um pequeno movimento de países latino-americanos para outro país latino-americano, que já não é mais um país subdesenvolvido, mas um país em via de desenvolvimento, por exemplo, que é o Brasil. Então, por exemplo, a Bolívia é um país subdesenvolvido, o Brasil é um país em via de desenvolvimento, é um país que é classificado como aí emergente, está, né, crescendo, está se industrializando. Então, nós vamos ter movimentos também de países subdesenvolvidos para países emergentes, que é o caso aqui da Bolívia em relação ao Brasil, da Venezuela em relação ao Brasil, do Haiti, então, em relação ao Brasil, dentro da própria América Latina. Mas o fator principal, a maior parte das emigrações são para países da América anglo-saxônica. Migrações nacionais internas. Como eu já havia dito lá no começo da aula, o fator dos movimentos internos, das migrações internas. Nós temos muitos movimentos internos, e isso é uma constante na história do Brasil. O êxodo rural. O êxodo rural, desemprego no campo e urbanização e industrialização. Então, o êxodo rural se deu a partir do momento em que fomos se desenvolvendo as tecnologias, diminuindo o número de no campo, a necessidade de mão de obra no campo, e também fomos industrializando, né, precisando de mão de obra na cidade. Então, iniciou-se esse fluxo de pessoas do campo para a cidade. Por algum tempo atrás, até o início do século, o Brasil era um país rural, era um país
onde a maior parte das pessoas viviam no campo. Porém, né, com o desenvolvimento da mecanização na indústria e também o advento da industrialização, o Brasil foi se tornando um país urbano. Hoje ele é um país majoritariamente urbano. Um lembrete, quando a gente cita isso aí, a população mundial, ela é urbana ou rural? É rural, a maior parte é rural. Por quê? Por causa da Índia e da China, né? A maior parte dos lugares são populações urbanas, porém, quando você fala assim, a população mundial, todo mundo, qualquer maior parte, a maior parte ainda vive no campo, por causa dos números expressivos de indianos e chineses que vivem no campo. Então, nós temos um movimento de migração dentro do campo mesmo, que é por causa da expansão da fronteira agrícola. Por exemplo, alguém que vivia no campo lá no Rio Grande do Sul, ele veio para o Mato Grosso, né, buscar novas áreas de cultivos, e ele continua vivendo no campo. Então, é um movimento migratório do campo para o campo mesmo. E o movimento dentro da cidade, da cidade para a cidade, é a desconcentração das atividades industriais, surgimento de novos polos de desenvolvimento econômico, mudança no mercado de trabalho, problemas de mobilidade urbana. Então, por exemplo, nós temos uma indústria, um conjunto de indústria no lugar onde tem um problema de mobilidade urbana. Essa indústria resolve criar um parque industrial num outro lugar que não tenha tanta mobilidade urbana. Então, essas pessoas vão imigrar, né, para esse novo lugar. E nós temos vários exemplos de cidades onde a maior parte da população estão ali para trabalhar, né? Por exemplo, uma mineradora, a maior parte da população que foi para aquela cidade foi por causa da mineradora que está naquele lugar. Então, e se essa mineradora fecha, essas pessoas vão ter que abandonar essa cidade, porque não vai ter o que ela fazer nessa cidade. Então, ela vai ter que migrar, né? E aí ela vai migrar da cidade para a cidade. E aí, o movimento inverso, cidade-campo, êxodo urbano, que é por causa da mecanização das lavouras também. Então, peraí, mecanização não faz com que as pessoas saiam, mas faz com que pessoas que vivem na cidade, que têm acesso a tecnologias, que conseguem usar máquinas e tudo mais, aí elas acabam indo morar na cidade por causa desse emprego que surgiu para ela. É porque a pessoa que vivia lá no campo, geralmente, ela não tem muita formação. E a pessoa que tem na cidade tem muita formação. Então, ela acaba tendo essa opção de trabalhar no campo, né? Por exemplo, uma pessoa que opera drone, né? Um movimento totalmente digital. Talvez uma pessoa lá no campo não consiga aprender a operar esse drone. Uma pessoa que vive na cidade, que sempre viveu na cidade, sabe operar muito bem o drone, sabe usar essa tecnologia, né? Criar, passar esses dados que o drone vai dar na lavoura. Então, vai haver essa migração da cidade para o campo por esse fator. Então, o mesmo fator que faz com que pessoas deixem o campo é o fator que leva também as pessoas para o campo. Mas só que com uma característica: a pessoa que deixa o campo por causa da mecanização são pessoas que não têm formação. Pessoas que vão para o campo por causa da mecanização são pessoas que têm formação. Então, existem esses fatores motivadores. Então, por isso, por hoje, é só façam os exercícios, né? Você que tiver acesso a esse slide, nós temos exercícios e com o tempo nós vamos disponibilizando também jogos online no famoso Kahoot, que vocês tanto gostam.